Fala galera, beleza? Saiu o concurso da ANAC, a gente montou essa aula aqui com foco na discursiva. Se você caiu aqui nesse vídeo, provavelmente você já percebeu que a discursiva vai ser o diferencial nesse concurso. E isso é um ponto positivo e já conta a seu favor. Por quê? Porque a maioria das pessoas, a maioria dos candidatos nem se preocupa com a discursiva, o foco ali é todo na objetiva, que é normalmente o foco que os cursinhos dão, né? Só na prova objetiva, e a discursiva fica de lado. Então, se você chegou aqui, parabéns, você já está um passo à frente dos demais candidatos, dos seus concorrentes. E por que estudar para esse concurso é tão importante e para a discursiva também é tão relevante? Primeiro, por conta da remuneração, né? Não tem como a gente deixar de olhar para essa remuneração de mais de 16 mil reais iniciais. Outra coisa interessante é a quantidade de vagas também, né? Nesse concurso a gente vai ter aqui 3 cargos, né? O cargo para a área 1, que é especialista em regulação e aviação civil da aula 1, da área 1, da área 2 e da área 3, né? Então a gente tem aqui um quantitativo relevante de aprovados que vão constar ali na lista do cadastro de reserva. Então a gente tem aqui as vagas imediatas, né, que são 18 para ampla concorrência nas áreas 1 e 2 e 15 para ampla concorrência na área 3, mas vai ter um cadastro de reserva, então ao total vão figurar ali na lista de candidatos que poderão vir a ser convocados ao longo da validade do concurso, esse total de 85 para a área 1 e 2 e 76 para a área 3. Então, assim, é um concurso que tem uma quantidade boa de vagas, né, considerando ali o salário, tá? Agora, a galera tem que ficar atenta à discursiva, por quê? Dá uma olhada nisso aqui, tá? Lá no edital fala o seguinte, ó, a banca vai corrigir esse quantitativo de discursivas. Então eles falam lá que para área 1 vão corrigir 126 discursivas da ampla concorrência, 14 para PCD, 126 para negro. Né? Para a área 2 tem aqui 126, 14 e 126, e para a área 3, 114, 12 e 114. Então ao total a gente vai ter 266 corrigidas nos cargos 1 e 2 e 240 redações corrigidas no cargo 3. Então vamos lá, a banca vai pegar os 266 e os 240, né, dependendo do cargo, primeiros colocados na prova objetiva e vai selecionar os candidatos para corrigir a redação. Só que depois que ela corrige a redação, você lembra qual é o quantitativo de aprovados? É esse aqui. Vão ficar 85 no cargo 1, 85 no cargo 2 e 76 no cargo 3. Então, o que vai acontecer aqui? Vai ter candidatos, né, que tiveram um bom desempenho no objetivo, tiveram redação corrigida, mas que vão ser eliminados porque não estão entre os 85 ou entre os 76 na lista de aprovados. Ou seja, 68% dos candidatos que terão a redação corrigida serão eliminados nessa discursiva. Então não adianta você tirar a média na discursiva. Você tem que ir bem na discursiva. Por quê? Porque se você estiver lá em cima na lista de aprovados, você mantém essa posição. E se você talvez não fui tão bem na prova objetiva, você está fora dos 85, fora dos 76, se você tira uma nota boa na discursiva, você ultrapassa muita gente e consegue figurar ali entre os candidatos aprovados no concurso. Então é por isso que a discursiva é tão relevante e é por isso que eu estou gravando essa aula aqui para você. O objetivo é fazer com que você consiga notas excelentes nas discursivas, acima de 90%, assim como diversos alunos do Você Concursado, beleza? Vamos lá. Ao longo dessa aula aí, se você tiver alguma dúvida, tá aqui o nosso Instagram, que é @vocêconcursado, e tá aqui o canal no Telegram, Academia Discursivas. Então você manda uma mensagem lá, a gente responde para você ali no privado mesmo. Então, assim, não é algo que você precisa deixar necessariamente aqui nos comentários do vídeo. Abre uma conversa lá que a gente trata isso de forma ali mais tranquila, beleza? E já adianto que quem está procurando um treinamento voltado para a ANAC, né, realmente voltado para a ANAC, com temas, né, previstos ali no edital, enfim, tá o curso de discursivo aqui do Você Concursado, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele no final, mas se você já quiser dar uma olhada, o link está disponível. Isso se você já não for aluno, né? Então vamos nessa. Como é que vai ser composta a sua nota, né? Vai ser o somatório da prova objetiva, que vai ser de certo e errado, e da prova discursiva. A prova objetiva vai ter 50 questões de conhecimento básico, 70 questões de conhecimento específico. Então, ao todo, a prova objetiva vale 120 pontos. Para ser aprovado, o candidato precisa tirar os mínimos. E é interessante que a banca ela não traz mínimo, né? Então, é mínimo de 0 pontos nas provas de conhecimento básico e específico, mas ela pede aqui um mínimo de 24 pontos no total, no somatório das provas. E aí você vai falar assim, pô, mínimo de 0 pontos, a banca traz isso, é porque é certo e errado, né? E uma questão errada anula uma certa. Então pode ter o candidato errar mais do que acertar e ficar com pontuação negativa. Nesse caso ele está eliminado.
a banca ela exige que o candidato pelo menos não negative nenhuma das provas e consiga esse mínimo de 24 pontos para concorrer. Logicamente, se a prova vale 120 pontos, vai estar concorrendo ali quem tirou ali 60, 70, talvez até 80% líquido nessa prova do Sebrasp, tá? E a prova discursiva? A prova discursiva ela deve ser redigida em caneta preta, então já anota isso aí para não levar caneta azul, beleza? E vai ser composta por uma situação-problema de até 45 linhas, valendo 30 pontos. Para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 15 pontos, e essa situação-problema vai versar sobre gerenciamento de segurança operacional. Então, a banca ela já traz o tipo de prova, situação-problema. Ah, Bruno, o que é situação-problema? Situação-problema é um estudo de caso. Talvez você já tenha escutado falar por esse nome, né? Então, a banca ela vai trazer uma situação, né? E com base nessa situação, ela vai pedir para que o candidato analise com o conhecimento que ele tem acerca de gerenciamento de segurança operacional. Tá? Então, ele vai pegar alguma situação naquela área e pedir para o candidato demonstrar o conhecimento aplicado. É por isso que essa situação-problema é tão interessante para a prova discursiva. Porque ele não cobra o conhecimento do conteúdo de forma rasa. Né? Tipo, me diz isso e isso aí sobre a matéria. Não. Ele quer ver se o candidato consegue aplicar aquele conhecimento que ele tem numa situação, que é o que vai acontecer quando ele assumir, né? Quando você assumir o cargo na ANAC. Você vai ter que analisar uma situação e aplicar a regra prevista ali no manual, né, de aviação, beleza? Então a gente tem isso aqui. Veja que só nessa análise a discursiva sozinha vale 20% da nota. Então pensa, 20% da nota só a discursiva. É extremamente relevante essa pontuação, porque se você for pegar isoladamente cada uma das matérias, né, ali separados, dentro de conhecimento específico, quantas matérias tem, dentro de conhecimento básico, quantas matérias tem, a gente vai ver que a discursiva ela tem uma pontuação altíssima, então por isso que ela vai ser o diferencial nesse concurso, tá? Agora, o que pode ser cobrado dentro desse gerenciamento de segurança operacional? A banca ela traz de forma bem específica, né, e expressa no próprio edital os temas que podem vir a ser cobrados. Então ela traz aqui um link, inclusive, tá, com esse manual aqui, e diz que pode cobrar conceito, aplicabilidade e implementação de segurança operacional, gerenciamento integrado ao risco, gerenciamento de segurança, gerenciamento de risco, cultura de segurança, desempenho e gerenciamento de segurança, sistema de coleta e processamento de dados de segurança, análise de segurança, proteção de dados e informações de segurança e de fontes relacionadas, programa de segurança operacional, sistema de gerenciamento de segurança operacional. Então a gente tem aqui matérias bem específicas, né, que devem ser direcionadas, inclusive, para essa atuação da aviação civil, que é o objetivo foco da ANAC. Então ela já quer selecionar pessoas que já podem assumir, né, entrar em exercício e já estejam aptas realmente a atuar, porque essa é uma exigência bem específica. Como é bem específica, a gente aqui no Você Concursado, né, tendo preocupado justamente com a sua aprovação, com sua preparação, a gente não vai trazer temas gerais, né, temas genéricos ou temas muito superficiais. O que a gente fez então? A gente vai trabalhar junto com o responsável pelos temas, que é o Meuzak Amaro. Só para você ter uma ideia quem é o Meuzak, a gente tem algum vídeo, tem vídeo dele aí no canal. Ele é especialista em regulação da ANTAC atualmente, mas ele está cedido lá para a Anatel. Mas só para você ter ideia, ele já foi aprovado em diversos concursos e vários deles são nessa área de regulação. A NTT, a ANS, a Anvisa e a ANAC, né? Então ele já foi aprovado na ANAC, ele já atuou, né, na ANAC, ele já assumiu o cargo lá, então ele sabe como é que são as atividades e tem um conhecimento muito bom dessas matérias especificamente. Então ele vai montar os temas inéditos, né, nesse modelo de situação-problema aqui para o Você Concursado. E aqui no Você Concursado a gente vai pegar e, com base nesses temas, montar as resoluções, montar os padrões de respostas no modelo da banca, usando a técnica que a gente ensina, para que você consiga também responder no dia do concurso. Então é bem provável aí que o Você Concursado acabe acertando o tema da prova. Então imagina só, você está se preparando para um concurso, aí você treina um tema, e quando você chega na prova é um tema muito parecido. Aí você, pô, beleza, eu já treinei isso aqui, eu já sei como responder, e aí você vai deixar uma penca de candidatos para trás, né? Que talvez figurar ali nas primeiras colocações. É isso que a gente espera com o nosso treinamento. Então vamos lá. Para começar a falar sobre a discursiva de forma mais específica, a gente vai dividir aqui em 3 partes. A primeira parte é entender como são os critérios de correção da banca Sebrasp. Isso aqui é extremamente relevante
para que a gente possa montar a estratégia de resposta. Depois a gente vai ver um enunciado de uma questão nesse modelo estilo situação-problema, para você ficar atento ali à estrutura e saber onde buscar as informações. E por fim, a gente vai trazer ali uma proposta de como montar um parágrafo para essa situação-problema, beleza? Então vamos lá, nota da prova discursiva ela vai ser composta por nota de conteúdo mais 6 vezes o número de erro dividido pelo total de linhas, tá? Em nota de conteúdo, a banca ela costuma separar em apresentação e estrutura textual e desenvolvimento do tema, que é a resposta aos tópicos. Dentro de apresentação e estrutura textual, a banca vai avaliar o quê? Vai avaliar legibilidade, vai avaliar obediência às margens, indicação de parágrafo e organização de ideias. Na prática, tá, o que a banca faz aqui é analisar se o texto está bem apresentado. Normalmente isso está mais direcionado para a questão da legibilidade. Então, se o texto está legível, beleza, normalmente os candidatos ganham nota máxima. Agora, se o texto não está legível, está com uma letra muito difícil de ver, ou está totalmente desformatado, com umas margens muito grandes, ou sem indicação de parágrafo, a banca costuma tirar alguns pontinhos do candidato, beleza? E na parte de desenvolvimento do tema, são os tópicos. Então, é a resposta ao que foi solicitado, é o conteúdo em si, é o conhecimento da matéria apresentado de forma organizada. E como é que é dividida essa nota? Normalmente, a banca ela coloca 95% da nota na parte de desenvolvimento do tema e apenas 5% na parte de apresentação de estrutura textual. Então, se a sua prova vale 30 pontos, vai ser 1,5 pontos para apresentação e estrutura textual e 28,5 pontos para desenvolvimento do tema. Daqui a gente já percebe o seguinte, opa, não preciso me preocupar tanto com essa parte de estrutura textual ou apresentação, porque ela vale menos. Onde que tem que estar meu foco? Na parte que vale mais, que é desenvolvimento do tema, que é a resposta aos tópicos. Beleza? Show de bola. E aí, com base nessa nota, ela vai subtrair os erros gramaticais. Então, ela vai aplicar essa fórmula aqui para poder descontar os erros cometidos pelos candidatos. E aí, aqui a gente pode analisar a seguinte situação. Imagina o seguinte, a prova é 45 linhas, né? E aí a gente tem aqui o candidato 1 e o candidato 2. Imagine que o candidato 1 cometeu 15 erros e escreveu 30 linhas. E o candidato 2 cometeu a mesma quantidade de erros, são os 15 erros, mas escreveu 45 linhas, ou seja, usou todas as linhas disponíveis, beleza? Se a gente aplicar essa fórmula, a gente vai ver que esse candidato 1 ele vai perder 3 pontos, enquanto o candidato 2 vai perder 2 pontos. Então, imagine que o candidato 1 e o candidato 2 também tenham tirado 30. Então, a nota do candidato 1 vai ser 28, e a nota do... vai ser 27, e a nota do candidato 2 vai ser 28. Então, só por ter escrito mais linhas, esse candidato 2 vai ficar bem na frente do candidato 1 nessa prova discursiva. Vai ter um ponto a mais. E um ponto num concurso como esse, a gente sabe que faz muita diferença na classificação. Então, daqui a gente tira outra regra para encarar essas provas da banca Sebrasp. Deve-se buscar sempre escrever o máximo de linhas. Então, se a banca vai disponibilizar uma redação de até 45 linhas, você vai focar em escrever essas 45 linhas. Aí alguém vai falar assim, Bruno, mas se eu escrever as 45 linhas, a chance de eu cometer mais erros é maior, né? Então, eu vou acabar cometendo mais erros. Mas não é só por isso, tá? Não é só essa questão do erro. Além, né, de diminuir esse impacto do erro gramatical na nota final, ao escrever as 45 linhas, teoricamente você está trazendo mais conteúdo para a sua redação. Você concorda comigo? Você escreveu 30, você traz uma quantidade de conteúdo. Você escreveu 45, você traz uma quantidade maior. E trazer uma quantidade maior de conteúdo pode impactar justamente na nota do desenvolvimento do tema, né? Porque aí aumenta a chance de você acertar o que está no padrão e de ganhar uma nota mais alta nessa parte de conteúdo. Então, escrever todas as linhas, ela é importante justamente para aumentar as chances de um bom desempenho no desenvolvimento do tema, além de diminuir os descontos. Então, é sempre bom você buscar escrever o máximo de linhas, beleza? Então, essa é a estratégia aí para a banca Sebrasp, só olhando, né, essa fórmula, só olhando como é que vai ser calculada a sua nota, tá? Depreende-se, então, tá, que o conteúdo, tá? É importante falar isso, o conteúdo ele deve ser respondido na parte de desenvolvimento, certo? Então, você vai direcionar maior parte das linhas, né, disponíveis para os parágrafos de desenvolvimento, para a resposta aos tópicos. Não adianta você escrever 45 linhas,
mas usar, sei lá, 10, 15 linhas da sua redação com introdução e conclusão, trazendo informações que não agregam na resposta do que foi solicitado. Você tem que usar a maior parte das linhas para responder justamente o que foi solicitado, beleza? Massa. Agora vamos dar uma olhada numa questão aqui, tá? Eu trouxe aqui uma questão que a gente tirou lá da Biblioteca de Discursivas da banca Sebrasp, nesse estilo de situação-problema, tá? De situação-problema. A gente vai ver que não tem muita questão, né? A gente não encontrou, pelo menos, questões, e olha que na Biblioteca Discursiva tem mais de 20 mil questões. A gente não encontrou uma questão no modelo situação-problema da banca Sebrasp cobrando a matéria de gerenciamento de segurança de risco lá, tá? Então a gente não tem, não encontrou essa questão. A gente vai montar essa questão inédita usando o modelo da banca Sebrasp, logicamente, mas justamente para isso concurso da ANAC. Só que eu trouxe aqui um modelo que vai servir para você entender como que é essa estrutura, tá? Do enunciado, tá? E a estrutura é bem simples. A banca ela vai trazer aqui na primeira parte da questão a situação hipotética, que é justamente a situação problema, né? Então ela vai contar uma história. Nesse caso aqui era, após recebimento de denúncia, agentes da Polícia Civil invadiram no período da noite quarto de hotel com o objetivo... Enfim, ele vai contar uma historinha e nessa historinha vai conter uma série de aspectos que vão representar regularidades ou ilegalidades e que você tem que estar atento para depois responder o que vai ser solicitado. Aí, depois que a banca apresenta a situação, ela vem com o comando da questão. E ela vai falar, ó, com base nessa situação hipotética, com base nessa situação problema, redija um texto dissertativo sobre, aí vai pedir para você, vai apresentar o tema para você. E, ó, ela coloca no comando da questão, abordando necessariamente de forma justificada os seguintes aspectos, tá? E aí vem a parte mais importante, que é justamente os tópicos, tá? Então a gente tem aqui tópico 1 e tópico 2, tá? Normalmente os tópicos eles vêm com a pontuação na frente, então você sabe mais ou menos quanto vale cada um dos tópicos. Ao somar os tópicos, você vai ver que ele vale 95% da nota total. Então é aqui que você tem que estar atento. Você tem que responder a tudo que foi solicitado nos tópicos. Só que normalmente o tópico vai estar vinculado com a situação hipotética, né? Com a situação problema. Então você vai pegar, analisar o que está sendo solicitado e depois aplicar aquela regra, aquela teoria na situação. Então esse vai ser o seu trabalho. Isso, como é que você aprende? Estruturando bem, organizando bem um parágrafo de desenvolvimento. Beleza? Então essa é a estrutura do enunciado. É assim que vai vir no dia do seu concurso. Ó, vale ressaltar uma coisa, né? Então vai ter a situação problema, vai ter o comando e vai ter os tópicos. Acontece às vezes da banca pegar os tópicos e em vez de colocar ele expresso assim, 1, 2, 3, 4, ela pega e joga junto com o comando da questão. Então ela mescla tudo. Aí fica um pouquinho mais difícil só para você poder identificar quais são os tópicos, mas mesmo assim eles estarão lá no comando da questão. Então eles vão existir para você poder responder, beleza? Então, como é que você vai organizar o seu texto? Essa daqui seria a estrutura, né? A regra, vamos dizer assim, para você montar a resposta da questão. Então, você traria um parágrafo de introdução, parágrafo de desenvolvimento e a conclusão. Né? Você traria aqui, você vai trazer no dia do seu concurso, um parágrafo de desenvolvimento para cada um dos tópicos. Nessa questão tinham 2 tópicos, então eu coloquei aqui 2 parágrafos de desenvolvimento. Para uma situação problema de 45 linhas, é bem provável que a banca traga ali 3, 4, 5 tópicos para serem respondidos. Então você vai fazer mais parágrafos de desenvolvimento, né? Mas a regra, né, do texto em si, ela exige ali que tenha introdução e conclusão. Mas calma, né? Você que já estudou para a banca Sebrasp e tal, calma que a gente vai falar ainda sobre esses parágrafos. Vamos trazer aqui como que seria um modelo de introdução padrão, assim, o ideal, né? Se fosse considerar regras textuais ou estilo de texto dissertativo. A introdução, ela seria um padrão, né? Seria assim, ó, trata-se de... Aí, de preto aqui, ó, a gente vai colocar o quê? Um resumo do que está acontecendo, da situação. Então, trata-se de atuação policial para busca e apreensão em quarto de hotel durante a noite de materiais e documentos relacionados a crimes, os quais foram únicas provas que alicerçaram denúncia oferecida pelo Ministério Público. Então, aqui eu trago um resumo, né? Eu contextualizo o que está sendo analisado. E na segunda parte, ó, aí ponto, aí eu venho, nesta oportunidade, analisa-se a legalidade da ação policial sob a ótica dos princípios constitucionais. Então, aqui eu vou trazer a tese.
o objetivo do texto, tá? Então, no parágrafo de introdução, padrão, tradicional, né? O que era esperado de um texto é você traz um resumo e depois traz o objetivo do texto. Para que eu estou escrevendo esse texto? Vou analisar alguma coisa, né? Então, o objetivo é qual? E é isso que eu vou colocar aqui, é o que a gente chama de tese, tá? Porém, né? Como a gente, né, viu que a maior parte da nota tá lá na parte de desenvolvimento do tema, então, e o desenvolvimento do tema vai estar aqui nos parágrafos de desenvolvimento, o que eu vou fazer? Eu não posso gastar muitas linhas com a introdução, né? Eu vou tentar evitar ali gastar muitas linhas justamente para ter espaço sobrando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir essa minha introdução, né? Então, a estratégia para a banca Sebrae é você fazer uma introdução menor. Olha como é que faria. Trata-se de atuação policial para busca e apreensão. Nesta oportunidade, analisa a legalidade de tal ação sob a ótica dos princípios constitucionais. Então, eu apresento a tese, mas veja que o meu resumo é bem menor, beleza? Bem menor mesmo. Ele só meio que traz o tema ali, bem menor. Por quê? Porque isso não vai... repetir o que está no enunciado, repetir a situação, problema, não vai me dar mais ponto. Ora, tá lá no enunciado, por que o examinador ia me bonificar porque eu sei copiar o que está lá? Não. Então, essa parte não vale tanto ponto. Então, você enxuga, faz um resumo do resumo e deixa a tese ali, o objetivo do texto, né? Agora, vamos além. Agora, imagine uma prova que você tem ali vários tópicos, 5, 6 tópicos a serem respondidos. E talvez para 5, 6 tópicos, 45 linhas não sejam suficientes. Você precise até condensar o conteúdo para conseguir colocar nas 45 linhas. Então, qual é a outra estratégia que você pode utilizar? Essa daqui, ó. Não fazer introdução e não fazer conclusão. Você pode adotar até essa estratégia para a banca Sebrae. Porém, nesse caso, muito cuidado. Se você não vai fazer introdução e não vai fazer conclusão, espera-se que você utilize as 45 linhas para responder o que foi solicitado. Então, realmente, você otimize isso. Não faz sentido você não trazer introdução, não traz conclusão e escreve 30 linhas. Pô, sobrou 15 linhas em branco, era melhor ter preenchido essas linhas justamente para diminuir o impacto dos erros de gramática, enfim. Tá? Então, a estratégia é essa. O padrão é introdução, desenvolvimento, conclusão. Foca nos parágrafos de desenvolvimento, parágrafos de introdução e conclusão menores. Se tiver muitos tópicos a serem respondidos, não faz introdução, não faz conclusão, utiliza todas as linhas para responder aos tópicos, beleza? Então essa é a estratégia. E se você for fazer o parágrafo de introdução, adote essa estrutura aqui, ó. Dá para usar até como modelo Coringa. Trata-se de, aí traz aqui o resumo. Ó, trata-se de, traz o resumo. Nesta oportunidade, analisa-se, aí você apresenta o objetivo do texto. Bem simples, bem objetivo, sem muita enrolação, beleza? Então é aqui que a gente começa a nossa preparação. Agora, qual é a estratégia, né? Qual é o caminho que você deve seguir para chegar bem preparado nessa prova da ANAC, tá? Primeiro, então você tem que aprender essa técnica de discursiva, principalmente para poder montar esse parágrafo de desenvolvimento. Logicamente, você vai aprender algumas regras de apresentação do texto, né, como rasura, margem, indicação de parágrafo, o que a banca Sebrae penaliza, o que ela não penaliza, né? Você vai aprender a fazer o rascunho eficiente, né? Opa, são 45 linhas, talvez eu não tenha tanto tempo disponível para poder fazer o rascunho tradicional, que é escrever uma redação e depois passar limpo. Então, a gente ensina a técnica do rascunho eficiente, né? Dentro dessa aula aqui, que explica montar o parágrafo de desenvolvimento, você também vai ter uma técnica de chute. Opa, chegou um tópico ali, eu não sei responder, eu vou deixar em branco? Não, vale muito ponto para deixar em branco. Então, tem uma técnica para você chutar em discursiva e tentar tirar ali alguma coisa, né? Ganhar alguns pontinhos a mais ali, porque a gente sabe que esses pontos podem fazer muita diferença na classificação final. Mas o foco é aprender a montar esse parágrafo de desenvolvimento voltado para esse estilo estudo de caso, esse estilo situação-problema. Aprendeu essa técnica, que no nosso curso você aprende ali em uma tarde, você já aprendeu tudo, né? Você vai começar a praticar. Então você vai praticar até o dia do concurso da ANAC, no mínimo 3 discursivas. E é importante que essas 3 discursivas sejam, né, acerca daquele assunto que está dentro do edital, então o tema lá de gerenciamento de riscos, tá? Então dentro dessa matéria, né, no estilo da banca Sebrae, que traz ali a situação, problema e os tópicos. Então você vai ter que praticar
utilizando esses temas, né? Aqui no Você Concursado, como eu já disse, o Miyazaki ele vai preparar esses temas inéditos e voltados para esse concurso da ANAC. Beleza? E aí você vai treinar 3 discursivos. Como é que vai ser esse treinamento? Você tem a discursiva, você vai mandar para correção e recebe um feedback, tá? Depois que você receber esse feedback, opa, tem que melhorar isso, isso e isso. Beleza, aí eu faço a outra discursiva, mando para correção e recebo o segundo feedback. Ó, você melhorou isso, mas ainda continua pecando nisso e nisso. Aí beleza, aí você analisa os feedbacks e tenta fazer uma outra redação melhorando isso para depois receber a terceira correção. Então a ideia é que você faça uma discursiva, peça correção e só depois da correção você faça outra. Para evitar o quê? Para evitar que você cometa o mesmo erro em todas, né? Não adianta chegar ali uma semana antes da prova e fazer 10 discursivos, né? Beleza, você vai ver 10 conteúdos, vai até ser válido, né? Mas para fins de técnica, para fins de evolução, você não vai evoluir muito, porque a tendência é você cometer o mesmo erro em todas, né? Então, assim, não tem ninguém para te dizer, ó, faz isso, faz aquilo, né? Em alguns casos, isso pode ser o diferencial, né, na classificação, né? Algum detalhe ali, às vezes, que o professor fala para você numa correção, que você, caracas, agora sim, minha redação vai fluir muito melhor, vai ter uma nota muito maior, beleza? E se você, né, quiser estudar com a gente, ainda não for nosso aluno, o nosso curso está disponível para a ANAC, né, com uma técnica discursiva bem sucinta, para você fechar isso rapidinho, já que você tem muita matéria da prova objetiva para estudar. Temas para praticar, maioria inéditos, né, justamente porque o edital traz as matérias bem específicas, elaborado pelo nosso responsável de temas, Miyazaki Amaro. Correções individualizadas no modelo da banca Sebrasp, beleza? Então a gente usa o espelho que a banca vai utilizar para corrigir sua prova. E proposta de resolução dos temas. Então, assim, a gente insere os temas, insere o padrão de resposta, que seria a resposta esperada, e a gente coloca a resolução utilizando a nossa técnica. Então, a gente resolve a questão também. Então, não é só eu pegar, montar um tema e te dar para fazer, o trabalho é todo seu. Não. A gente faz essa resolução também, justamente para que você possa ver a técnica que a gente ensina no curso sendo aplicada para responder aquela questão, beleza? E tudo isso está disponível a um preço acessível, né? Se você quiser ser aluno aí do Você Concursado, eu acredito que vale muito a pena você dar uma olhada, ainda mais nesse concurso tão específico, né? E olha o que a discursiva pode fazer, que já fez aqui no Você Concursado. O Pedro, ele estava estudando para CGU com a gente, né? E aí ele não foi tão bem na prova objetiva, então ele ficou em 141 na classificação da prova objetiva, só que ele tirou um notão na discursiva. Notão mesmo, uma nota muito alta. E com isso ele pulou 102 classificações e foi para 39, né? Foi para dentro das vagas. Esse concurso tinha mais de 39 vagas, ele ficou dentro das vagas graças à nota da discursiva. Então, veja, se fosse no seu concurso, 141, você estaria fora do cadastro de aprovados. Com uma nota na discursiva, você pode ir para dentro das vagas. Já imaginou que loucura? Pois é, a discursiva faz isso. Nesse concurso da ANAC, provavelmente não vai ser diferente, beleza? Então vamos nessa, qualquer dúvida tá aqui, meu contato, @pro.marques, tem o @você concursado também, para poder tirar dúvidas sobre o curso, e o nosso canal na Academia de Discursivos. É isso aí, um forte abraço e bons estudos.